Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura de hoje, né? Mais um dia, o Senhor tem nos impulsionado a estar aqui, né? É o lugar que nós temos escolhido para estar aos pés dele, lendo a palavra, dedicando um tempo para falar com o Senhor e para deixar o Senhor falar conosco. Vamos orar para a gente começar a leitura de hoje? Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento, mais esse dia, Senhor. Hoje já início do final de semana, Pai, sexta-feira. Nós nos alegramos demais, Senhor, com aquilo que o Senhor fez durante toda essa semana. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor tem estado conosco e o Senhor tem ministrado a nossa vida de maneira tão especial, Senhor. Eu sou muito grata, Deus, por aquilo que o Senhor fez na minha vida, tem feito na vida dos meus irmãos e vai continuar fazendo, Jesus. Obrigada, meu Pai. Espírito Santo, me ensina um pouco mais a palavra nesse dia. Que essa leitura, Senhor, seja frutificante, Senhor. Frutifique no meu espírito para sempre, Senhor. Que a Tua palavra seja verdade para nós todos os dias, Deus. Não queremos nos desviar dela, mas queremos permanecer, Senhor, nessa verdade que nos santifica, que nos alegra, que nos leva para mais perto do Senhor cada dia mais. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém. Semana 12, dia 5, né? Sexta-feira, dia 17 de março de 2023. Nós vamos ler Deuteronômio 14, 15 e 16. Então, Deuteronômio 14, versículo 1 diz assim: Como vocês são o povo do Senhor, o seu Deus, não façam cortes nos próprios corpos, nem rapem o cabelo acima da testa, como sinal de luto, pois vocês são o povo escolhido do Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos que existem na face da terra, o Senhor escolheu vocês para serem somente dele. Não comam nada que seja impuro. Os animais que vocês podem comer são os seguintes: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem e o gamo. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha as unhas fendidas e o casco dividido em dois e que rumine. Todavia, dos animais que ruminam ou têm o casco fendido, não deverão comer o camelo, a lebre e o coelho selvagem. Embora ruminem, eles não têm o casco fendido. São impuros para vocês. Também não podem comer o porco, que embora tenha o casco fendido, não rumina. Estes animais são cerimonialmente impuros. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar no cadáver deles. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer somente as que possuem barbatanas e escamas, mas todas as que não tiverem barbatanas vocês não devem comer. Elas serão cerimonialmente impuras para vocês. Todas as aves puras vocês poderão comer, mas estas são as que vocês não poderão comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião de qualquer espécie, o mocho, o íbis, a gralha, os pelicanos, o abutre, o corvo marinho, a cegonha, a garça de qualquer espécie, a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa será impuro, não poderá ser comido. Vocês podem comer toda ave cerimonialmente pura. Não usem como alimento nenhum animal que tenha sofrido morte natural. Contudo, o estrangeiro que mora nas cidades de vocês poderá comê-lo, ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros. Mas vocês não comam tal coisa, pois são o povo escolhido pelo Senhor, o seu Deus. Outra coisa, não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. Deem o dízimo de todas as colheitas que produzirem anualmente. Levem os dízimos para comer na presença do Senhor, o seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Comam o dízimo dos cereais, do vinho, do azeite e das primeiras crias, das vacas e das ovelhas. A finalidade dos dízimos é ensinar vocês a temerem o Senhor, o seu Deus, todos os dias. Mas se o local que o Senhor escolher como santuário for longe demais e se tornar difícil ir para lá com os seus dízimos, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, então vocês poderão vender uma parte das colheitas correspondente ao dízimo e levar o dinheiro
ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Chegando lá, usem esse dinheiro para comprar o que a sua alma desejar: vacas ou bois, ovelhas, vinho, ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então comam festivamente ali, na presença do Senhor, o seu Deus, e alegrem-se, você e sua família. Não esqueçam que devem partilhar com os levitas que vivem em suas cidades, pois eles não receberam propriedades nem colheitas como herança do Senhor. De 3 em 3 anos, ajuntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e recolham na cidade onde moram. Isso é para os levitas, que não receberam herança, como as outras tribos, e para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Assim eles poderão comer com fartura e saciar-se. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará todo o trabalho de vocês. Capítulo 15. Eu não vou nem comentar muito sobre o capítulo 14, porque fala de leis cerimoniais a respeito de alimentação, a respeito das festas, a respeito dos dízimos, né? Do que eles deveriam fazer. Isso a gente falou bastante lá em Êxodo. E aqui Moisés está repetindo, né? Para esses jovens, como a gente já falou. Por isso que eu não vou repetir, porque a gente falou um pouco lá atrás, já em Êxodo, sobre isso, ok? Capítulo 15. No final de cada 7 anos, serão canceladas todas as dívidas. Isso deverá ser feito da seguinte maneira: todo credor dará ao devedor um documento de quitação do empréstimo, como se tivesse recebido o pagamento. Nenhum israelita exigirá pagamento do próximo ou do seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o perdão da dívida. Isso não é aplicável ao estrangeiro, de quem vocês poderão continuar cobrando. Mas as dívidas dos seus irmãos israelitas terão de ser perdoadas e quitadas. Assim não haverá pobre no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando por herança, ele derramará abundantes bênçãos sobre vocês. A condição para que sejam abençoados ricamente é que obedeçam a todos estes mandamentos que hoje estou comunicando a vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, abençoará vocês como prometeu, e vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas nunca precisarão tomar emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas elas não terão domínio sobre Israel. Se houver algum israelita pobre na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos para o seu irmão pobre. Ao contrário, abram as mãos e emprestem ao pobre liberalmente tudo o que falta a ele. Muita atenção, que nenhum de vocês alimente este pensamento mau. O 7º ano está se aproximando, o ano do perdão das dívidas, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Se fizer isso, o necessitado poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado desse pecado. Dê generosamente e não seja relutante em seu coração. Assim o Senhor, o seu Deus, abençoará você em todo o seu trabalho e em tudo que colocar a sua mão, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Daí a necessidade deste mandamento. Portanto, eu ordeno a você, seja generoso para com o seu irmão israelita e para com o necessitado e pobre da sua terra. Quando um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele ficará a seu serviço por 6 anos. No 7º ano você dará liberdade a ele. E quando ele for embora, não deixe que vá de mãos vazias. Dê a ele generosa provisão de animais do seu rebanho, dos seus cereais e do seu lagar. Compartilhe com ele das bênçãos que o Senhor, o seu Deus, tem dado a você. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que foi resgatado pelo Senhor, o seu Deus. É por isso que hoje dou essa ordem a você. Mas, se o seu escravo hebreu não quiser sair da sua casa, se afirmar que ama você e a sua família e se sente bem com você, então pegue o furador e fure a orelha dele, usando a porta como ponto de apoio. Daí por diante ele será o seu escravo para sempre. Faça a mesma coisa com a sua escrava. Não fique triste ao libertar o seu escravo. Basta lembrar que por 6 anos prestou serviço a você, custando o sustento dele a metade do salário de um trabalhador contratado. E obedecendo assim de coração o Senhor, o seu Deus, abençoará você em tudo o que fizer. Das primeiras crias do gado e das ovelhas, separe para o Senhor, o seu Deus, todo macho.
Não use a primeira cria do seu gado para os trabalhos no campo e não aproveite a lã da primeira cria das suas ovelhas. Em vez disso, todo ano, você e sua família comerão esses animais na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher. Contudo, se o animal tiver algum defeito, por exemplo, se for manco ou cego, ou tiver qualquer outra deformidade, não servirá para ser oferecido ao Senhor, o seu Deus, em sacrifício. Em vez disso, você e sua família poderão comer o animal defeituoso em casa. Todos poderão comer dele, mesmo os que estiverem cerimonialmente impuros, como estão acostumados a comer a carne do cabrito montês ou do veado. Mas o sangue não deve ser comido. Derrame-o na terra, como se fosse água. Então, o capítulo 15 também fala dessa lei que o Senhor já havia deixado em Êxodo e em Levítico a respeito dos escravos. De 6 anos ele vai ter que trabalhar para você como escravo, mas no 7º você é obrigado a liberar o seu escravo. Isso está falando dos israelitas, ok? Isso era uma lei para o povo de Israel. Então nenhum israelita poderia trabalhar mais do que 6 anos como escravo para alguém. Eles deveriam liberar os seus escravos para serem livres a partir do 7º ano. Isso é uma lei, um princípio que Deus está dando aqui para nós. E tem a ver, inclusive, com a nossa libertação. Tem a ver com o tempo de escravidão que o Senhor tem permitido que nós vivamos nessa terra. Tem vários princípios espirituais que estão encurtidos nessa lei que o Senhor diz para Israel que eles deveriam cumprir com seus irmãos israelitas. Então, nenhum israelita poderia permanecer escravo de algum outro israelita por mais de 6 anos. Ele teria pago a sua dívida durante os 6 anos trabalhados para o seu irmão israelita. É isso que Deus está falando, ok? Aí ele fala novamente das primeiras crias, né? Que seriam os dízimos, para eles comerem lá na presença do Senhor. E quando for defeituoso, eles podem então abater na sua própria casa e comer, até com pessoas que estão cerimonialmente impuras. A gente já mostrou esses textos do que é estar cerimonialmente impuro até a tarde. Isso fala de só do período daquele dia. A pessoa então se lava suas roupas e ela está pronta a estar na presença do Senhor novamente. É somente durante aquele dia, né? Se tornou impuro, permaneça ali, passe por um tempo, né, de purificação e você vai estar puro novamente. Essas leis cerimoniais, gente, elas são tão importantes para Israel porque falava de santificação, falava de separação, falava deles estarem sempre prontos a estar na presença do Senhor. Eles estavam na presença do Senhor. Deus estava no meio deles através do tabernáculo. Então, no meio de Israel não podia haver pecado, não podia haver impureza. Eles tinham que estar sempre prontos a estar com o Senhor. Era uma prática, né? A santificação, a separação, essa questão de estar apto, né? Para estar na presença do Senhor. Isso era muito forte para Israel. Capítulo 16, versículo 1. Guardem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois numa noite desse mês o Senhor, o seu Deus, tirou Israel do Egito. O sacrifício de Páscoa será de um cordeiro ou de um novilho oferecido ao Senhor, o seu Deus, no lugar que o Senhor tiver escolhido para ali fazer habitar o seu nome. Comam a carne com pão sem fermento. Durante os 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, para lembrar como era o pão que vocês comeram quando saíram do Egito. Vocês recordarão que quando saíram do Egito foi com tanta pressa que não houve tempo para esperar a massa do pão crescer. Lembre aquele dia para o resto de suas vidas. Durante os 7 dias não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. E da carne do cordeiro pascal não deverá sobrar carne alguma para a manhã do dia seguinte. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhe der. O sacrifício só poderá ser feito no lugar em que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa ao pôr do sol, hora da sua saída do Egito. Seguindo essa orientação, vocês poderão cozinhar e comer a carne do animal no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. E depois, na manhã seguinte, cada um voltará para a sua tenda. Nos 6 dias seguintes, comam pão sem fermento
e no 7º dia será realizada uma assembleia solene diante do Senhor, o seu Deus. Nesse dia ninguém trabalhará. Quando começar a colheita de cereais, contem 7 semanas. Celebre então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus. Para essa celebração, tragam pessoalmente uma oferta voluntária, proporcional às bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus, ou seja, tomando como base a avaliação do montante das suas colheitas. Nessa ocasião, vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Você, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas da sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem no meio de vocês. Toda essa celebração ocorrerá no lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Obedeçam fielmente a estes mandamentos e lembre-se de que vocês foram escravos no Egito. Celebrem também a festa dos tabernáculos durante 7 dias, no fim das colheitas, depois que os cereais tiverem sido recolhidos nos celeiros e as uvas tiverem sido espremidas para a produção de vinho. Alegrem-se nessa festa com seus filhos e suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas da sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem no meio de vocês. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa ao Senhor, o seu Deus, no local em que o Senhor escolher. Esses dias festivos serão de alegria e de ação de graças pelas bênçãos que o Senhor, o seu Deus, tiver derramado sobre Israel, dando boas colheitas e permitindo sucesso em todo o trabalho das suas mãos, e a alegria de vocês será completa. 3 vezes por ano, todos os seus homens deverão comparecer diante do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para as seguintes festas: a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Ninguém deverá aparecer perante o Senhor de mãos vazias. Cada um dará segundo as suas posses, de acordo com as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Vocês deverão nomear juízes e oficiais para cada tribo em todas as cidades recebidas do Senhor, o seu Deus, para que julguem o povo com justiça e honestidade. Não pervertam a justiça, nem sejam parciais, fazendo acepção de pessoas. Não aceitem suborno, porque o suborno cega até os sábios e perverte a causa dos justos. Sigam a justiça e somente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Aconteça o que acontecer, nunca levantem nenhum poste ídolo junto ao altar que Israel irá edificar para o Senhor, o seu Deus. Nem levantem estátuas. O Senhor proíbe terminantemente essas coisas, pois são detestáveis para o Senhor, o seu Deus. Lembrando que Moisés está lembrando, gente, relembrando as leis, os mandamentos, os preceitos, as ordens, as ordenanças, as festas, tudo que Deus já havia dado para eles no Êxodo, depois em Levítico para os levitas, depois em Números também algumas leis que o Senhor deu e o que o Senhor foi falando com Israel ali. Deus está, através de Moisés, com essa geração jovem que está diante dele e que vai então conquistar a terra de Canaã, está relembrando. Então aqui ele está falando sobre as festas, sobre a saída deles do Egito, como foi, como o Senhor os livrou, o que eles deveriam então celebrar a Páscoa anualmente, né? O mês de Abíb aqui, que é o mês de Nissan também, né? O primeiro mês judaico, onde fala sobre a festa da Páscoa, é o princípio de todo o ano judaico, é justamente com a Páscoa, porque fala desse antes e depois, né, da escravidão, essa libertação que Deus nos dá. Egito fala de mundo, Canaã fala de lugar de deleite, de terra prometida, de lugar onde o Senhor vai estar nos dando como herança. Então, todos essas alegorias, essas tipologias que a Bíblia vai colocando aqui para nós, elas nos dão um norte a respeito do que Deus está fazendo e como Deus vai continuar fazendo, né? Eu falo que o Antigo Testamento, ele deveria ser muito melhor estudado, muito melhor lido, interpretado à luz da própria Escritura, para que a gente compreendesse as questões espirituais que Deus está deixando muito claro dentro da palavra para nós. Deus não tem interesse algum, gente,
de ficar falando mistérios, enigmas, que ninguém poderia decifrar. Não, o Senhor diz que Ele dá entendimento aos sábios, aqueles que realmente desejam conhecer a sua lei. A palavra fala que Deus tem prazer em ensinar a palavra para nós, quando nós então desejamos. Então, está tudo aqui, a gente só precisa ler, meditar e pedir para o Espírito Santo realmente nos ensinar. Ele vai estar sempre pronto a nos ensinar a palavra. Então, Moisés está relembrando esse povo jovem que está diante dele a respeito de tudo que o Senhor já deu de mandamentos e leis em Êxodo, em Números e em Levíticos. Então, ele está trazendo à memória esses jovens e nós também, então, vamos sendo lembrados daquilo que é para ser feito quando eles, então, tomarem posse da terra. Muitas das coisas que Moisés está falando aqui diz respeito a um tempo ainda futuro. Eles ainda não entraram na terra prometida. Eles ainda não conquistaram a terra prometida. Eles ainda não têm esse lugar que o Senhor vai escolher para o lugar da sua habitação. Ainda não existe um lugar apropriado para eles levarem as primícias, os dízimos, para eles celebrarem essa Páscoa dessa forma que Deus está falando. É no momento em que eles conquistarem a terra. Deus, então, instituirá um local próprio, né, onde o tabernáculo vai estar, e aí sim, todas as tribos terão os dias, né, as festas que eles deverão celebrar anualmente. As 3 primeiras aqui são as principais, né, que Deus fala: a Páscoa, a festa das semanas, né, e a festa de tabernáculos. Então, eles deveriam relembrar isso anualmente, porque Deus estava de forma didática, de forma muito, muito didática, ensinando esse povo que eles jamais deveriam esquecer do que Deus já havia feito com eles desde lá do Egito, de como foi triste ser escravo de Faraó e de como Deus, com a sua mão poderosa, os resgatou e os colocou numa terra que eles não precisavam fazer nada, tudo estava pronto. Canaã era uma terra extremamente próspera em todos os aspectos que vocês possam imaginar. Deus já fez tudo, tudo está pronto. Nós só precisamos desfrutar daquilo que o Senhor fez para nós. A herança já é nossa. Nós já somos herdeiros de Deus como promessa. É isso que esse povo está fazendo aqui, gente. Amém? Deus abençoe aí vocês essa sexta-feira, início de final de semana, né? Nós temos aí um sábado e um domingo abençoado para curtir. E aí a gente vai então para o dia 6 e o dia 7 dessa semana 12, que vão ser os últimos dias dessa semana. E semana que vem a gente começa semana 13, ainda dentro de Deuteronômio. E a gente vai segunda, terça, quarta e quinta, né? Ainda dentro do livro de Deuteronômio, e a gente finaliza então Deuteronômio. Amém, queridos? Deus abençoe. Tenham um ótimo final de semana vocês aí, tá? E a gente vai continuar nossa leitura aqui em nome de Jesus. Orem, orem a palavra. Não esqueçam disso, viu? Passem um tempo aí com o Senhor e eu tenho certeza que o Senhor vai começar a ministrar de forma poderosa através da tua oração também. Deus abençoe.